Olá, meus amados irmãos, na continuação então do nosso segundo vídeo, para estudar a palavra de Deus em Isaías 58. Primeiro nós aprendemos então que a manifestação do poder de Deus se dá na vida da igreja quando esta igreja levanta o clamor baseado no capítulo 58, nos versos 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua curva brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O 9 diz, e então clamarás, e o Senhor te responderá. O Senhor te responderá. Agora, em segundo lugar, a manifestação do poder de Deus na vida da igreja se dá quando esse povo se prostra. O versos 11 a 14 é que diz isso: o Senhor te guardará ou te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. E ele vai descrevendo, e você pode dar a continuação da leitura, por favor, para nós ganharmos tempos. Então, meus irmãos, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. Os seus filhos é que vão dar continuidade na vida dessa igreja. Os seus filhos. Mas para isso, meus irmãos, como promessa de Deus na vida dessa igreja, o seu povo precisa buscar. O seu povo precisa clamar. Diz o texto, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, o profeta Joel também descreve a calamidade instaurada sobre a nação de Israel, mortificada pelo pecado, porém ele anuncia a misericórdia do Senhor e chama a nação para a conversão, capítulo 2, dos versos 12 a 17. Joel, capítulo 2, 12 a 17. Segundo então o profeta, se fosse sincera a atitude do povo em buscar, em clamar, em se debruçar sobre os pés do Senhor, o Senhor haveria de completar o processo, meus irmãos, de restauração do povo. E então, manifestando todo o seu cuidado especial com a providência, conforme descrito no capítulo 2 de Joel, do verso 18 até o verso 27. Meus amados irmãos, a manifestação das bênçãos do Senhor é sem dúvida um sinal inconfundível de uma igreja em que Deus opera na vida do seu povo cotidianamente. Deus opera na vida do povo cotidianamente, todo dia. Por quê? Porque esse povo busca, porque esse povo clama, porque esse povo se debruça diante da palavra do Senhor. Esse povo não é um povo mesquinho, um povo pobre, um povo medíocre, não. É poderoso e cheio do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, Deus responde quando o povo clama. Deus manifesta quando o povo se debruça, quando o povo se dedica. E em terceiro, meus irmãos, quando esse povo demonstra uma paixão missionária. Isso vai ser repercutido na vida da nova geração. A geração que está vindo agora precisa ver em nós a paixão, porque se nós queremos ver os nossos filhos conduzindo essa obra, nós precisamos mostrar para eles hoje que nós somos apaixonados pela palavra de Deus, que nós somos apaixonados por Deus, que nós temos fervor, nosso sangue ferve pelo Senhor, nosso Deus. Nossos filhos precisam ver isso. Então o texto diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador. Olha aí, meus irmãos, restaurador de veredas, para que o nosso país, seja um país habitável,
o nosso país seja um país gostoso, que as pessoas gostem de viver no nosso país, então precisa que haja paixão em nós e na nossa geração. Essa paixão missionária demonstrada pela nova geração é dos mais veementes sinais de uma igreja viva, de uma igreja madura, de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Quando apenas a velha geração se preocupa com as questões concernentes ao reino de Deus, a situação é muito preocupante. Quando apenas a velha geração está cuidando da igreja, quando apenas a velha geração está lá se destacando e a nova geração não está chegando junto, não está acompanhando, isso é preocupante, pois isso está pré-anunciando uma descontinuidade e, consequentemente, o enfraquecimento e o fim do projeto da igreja naquele local. Então, meus amados irmãos, os mais velhos precisam atentar para isso, chamar a nova geração para acompanhar. A nova geração precisa chegar junto com a velha geração e assim, apaixonadamente, todos envolvidos, haverá continuidade do trabalho do Senhor. Assim, então, o profeta Joel anuncia a revitalização e a retomada, culminando então na promessa do derramamento do Espírito Santo. Joel profetiza isso, e segundo essa gloriosa experiência, diz Joel, essa experiência envolveria toda a nova geração. Quando nós estamos pensando que só nós é que está errado, nós precisamos trazer conosco a nova geração, para que essa nova geração assuma em nosso lugar. Portanto, Joel diz no verso 28 a 32, capítulo 2, 28 a 32, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão. Todo mundo envolvido, está todo mundo junto, os velhos e os jovens, no seio da igreja, trabalhando para que esta obra tenha continuidade. Meus irmãos, é uma triste realidade quando nós vemos a nova geração da igreja, como nós temos visto. A nova geração da igreja já não profetiza mais. A nova geração da igreja já não tem mais visões. A nova geração da igreja já não está mais nem aí. Isso é uma triste realidade nas igrejas de hoje. Esse é um sinal terrível. Esse é um sinal assustador. Esse é um sinal que está sintomático, mostrando que a morte está instalada no seio da igreja. Nós precisamos trazer conosco, meus amados irmãos, a nova geração. Isaías então teve o desprazer de ser testemunha de uma época assim. Nos dias de Isaías, quando ele profetizava, a nação de Israel estava exatamente desse jeito. Só a casta, só os homens lá em cima detinham o poder. Só eles. Os jovens, não. Portanto, quando ele escreve o capítulo 40, no verso 30, ele diz: os jovens estão cansados. Os jovens estão fatigados. Os moços estão exaustos. Os moços estão caídos por aí. É isso que ele está dizendo. Mas ele conclui, meus amados irmãos, com uma palavra de esperança, que deve ser acolhida com avidez por todos nós que acreditamos na forma como Deus pode direcionar a vida da igreja, principalmente nesses momentos críticos em que nós estamos vivendo, meus amados irmãos. Portanto, ele descreve no verso 31, mas, oh glória, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
que os sinais inconfundíveis, então, meus irmãos, de uma igreja viva, de uma igreja eficaz, de uma igreja ativa, se torne evidente entre nós todos os dias da nossa vida. Nós precisamos dos nossos jovens. Nós não podemos deixar a nossa igreja morrer, nós não podemos deixar a nossa igreja ser esquecida. Os nossos jovens precisam estar conosco, juntos. Vamos investir em nossos jovens. Ontem eu falei sobre não podermos desprezar os nossos anciãos, a sua sabedoria, mas nós não podemos também desprezar a força jovem na vida da igreja. Nós precisamos dos jovens junto conosco. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. E que mesmo diante dessa crise, você não desanime. Fique firme. Nós estamos juntos. E a igreja vai ter continuidade. Jovenzinhos, através de vocês. Deus abençoe vocês. Nós oramos, Pai, neste momento para agradecer ao Senhor por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu e rogar, Senhor, as suas ricas e copiosas bênçãos sobre a vida de toda a igreja, de todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, Pai, trazendo vigor, trazendo, Deus, esperança, trazendo, Deus, novamente vitalidade, trazendo, Deus, alegria nesse povo em debruçar-se diante da Tua palavra, em se prostrar diante do Senhor, para assim então ser, ó Deus, abençoado pelo Senhor quando eles clamarem, quando eles se posicionarem, Deus, em clamor, a resposta do Senhor virá, porque o Senhor há de responder àquele que clama. E nós clamamos e te pedimos isso no nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado e também, junto com esse dia, a disposição para podermos, Deus, ainda nesse dia, buscarmos mais o conhecimento do Senhor e o desejo de ouvir a tua voz. Hoje é o dia dos pais. Abençoa, Deus, todos os pais e que, ó Deus, em suas famílias haja paz. Restaura, Senhor, aqueles lares que estão fragmentados, estão estilhaçados, estão trincados. Traga, Deus, a reparação para esses lares, do amor, ó Deus, conjugal e do amor dos pais, dos filhos aos seus pais. Nós oramos e nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus, que vive e reina e hoje e para todo sempre. Amém. E que a graça dele, do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, seja contigo e seja com todos os pais e com todas as famílias da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, meu amado irmão, e toda a sua família, nesse dia tão especial. Comemore. Hoje é o seu dia, papai. Deus abençoe vocês.